meu grãozinho de ouro. Olá, meus amados irmãos, eu desejo que a paz do Cristo ressuscitado e o amor de Maria esteja contigo. Celebramos a quarta-feira da oitava de Páscoa, que é essa semana que se prolonga após a ressurreição, que a igreja nos proporciona como um tempo de aprofundarmos, de experienciarmos um pouco mais a beleza do mistério pascal. O evangelho que nós partilhamos está no livro de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É um evangelho um pouco longo, então vou tentar resumir, mas eu te convido a olhar depois na descrição desse vídeo e lê-lo integralmente. A palavra nos conta, que os discípulos estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús e iam, tristes, comentando pelo caminho o que havia acontecido com o Senhor. E Jesus, o próprio, se aproxima deles sem que eles o reconhecessem e começa a caminhar com eles. E vendo, o estado que eles se encontravam, pergunta: por que estáis tristes? E o que iam conversando pelo caminho? E eles falam, até mesmo surpresos: não é possível que o Senhor é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. E ele pergunta, e ali eles começam a contar, descrevendo com pesar tudo que havia passado o Senhor. E eles falam até da promessa da ressurreição. Mais tristes, já desesperançosos, falam: já é o terceiro dia e nada aconteceu. Então, Jesus olha para eles e fala: ó gente sem inteligência, como sois tardo de coração para crerdes em tudo o que anunciavam os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele havia dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se fizesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua morte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Meus amados, uma coisa que eu acho muito interessante nessa passagem dos discípulos de Emaús é a capacidade que ela tem de fazer com que nós, na nossa realidade hoje, nos identifiquemos com o momento que os discípulos estavam vivendo. E por que eu digo isso? Porque aqueles homens, meus irmãos, estavam acostumados a caminhar ao lado do Mestre, a testemunhar com os teus olhos os feitos, as maravilhas, os prodígios, as curas que Jesus realizava. E de repente, eles são desafiados a caminhar pela fé, a caminhar movidos pela promessa que Jesus havia lhes feito. Assim como nós, não é verdade? Que não andamos ao lado de Jesus, mas que caminhamos hoje pela fé, movidos pela promessa que ele fez, que vem se cumprindo ao longo da história. Nós bem sabemos que nem sempre é fácil acreditar. Nem sempre é fácil nos manter de pé diante das dificuldades, diante das tribulações. Muitas vezes a nossa carne tenta-nos a querer ver algo mais concreto. E essa também foi a dificuldade pela qual os discípulos passaram. Eles não estavam acostumados a caminhar com Deus ao qual eles não podiam ver. Então a palavra nos fala que eles estavam, com os rostos tristes, acredito eu, tomados pelo sentimento de medo, de solidão, de decepção, frustrados, pois aquele que havia vindo, que eles consideravam para os salvar, havia sido crucificado. E Jesus, quando começa a caminhar com eles ao longo do caminho, começa a perceber aquela tristeza, questiona-os, pergunta-os e começa a lhes contar as Escrituras. E aquela palavra vai penetrando os seus corações e vai abrasando-os, acalmando-os, até chegar o momento em que eles sentem necessidade que o Senhor fique com eles. E ao partir o pão, eles o reconhecem. Na nossa vida, meus irmãos, não é diferente. Nós também passamos por esses momentos que caminhamos de cabeça baixa, frustrados, decepcionados, esperando algo que não chega, querendo ver algo que não somos capazes. Mas hoje a palavra nos chama a atenção, a estarmos atentos, pois Jesus, assim como vê a tristeza daqueles homens e se aproxima deles,
Ele também se aproxima de nós. Ele não está indiferente às nossas frustrações, às nossas decepções, aos nossos momentos de solidão. Mas nós precisamos estar atentos para reconhecer a tua presença. A palavra nos relata, que aqueles homens foram alimentados pela palavra que Jesus trazia. E hoje essa palavra continua viva na nossa vida. É um refúgio que vai também abrasar os nossos corações nos momentos de frieza, nos momentos, em que estamos gelados por dentro. O Senhor também nos fala que na ceia ele foi reconhecido. Quantas vezes nós estamos deixando de participar do banquete, de encontrarmos esse Cristo que se oferece a nós como alimento, por desânimo, por preocupações vazias, por correrias do dia a dia. Então essa palavra hoje nos dá a receita de como sentirmos esse Deus ao nosso lado, apesar de não podermos vê-lo. Basta que nós fechemos os nossos olhos humanos e abramos os nossos olhos da fé. O Senhor caminha ao nosso lado, meus irmãos, em todo momento e circunstância. Não é porque nós celebramos a Páscoa que tudo está resolvido, que os nossos problemas acabaram. Nós sabemos que isso é ingenuidade. Mas é por isso que o Senhor hoje vem nos falar que Ele está ao nosso lado, que Ele caminha conosco, que essa Páscoa precisa ser viva em nosso dia a dia. Não é um domingo apenas, mas é essa ressurreição de tudo que é velho em nós que precisa acontecer diariamente. E esse Deus que se faz presente ao nosso lado é esse alimento, é esse refúgio, é esse sustento para nossas almas. Então que a partir dessa palavra nós possamos estar atentos a perceber, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis, a presença desse Deus real, desse Deus fiel ao nosso lado. E que Nossa Senhora, ela que está sempre ao nosso lado, nos ajude a identificar nas pequenas coisas a presença do Divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu grãozinho de